A história começa com esse grupo de jovens jurando que se tornariam caçadores de tesouros e assim conquistariam riquezas e glória. E todos ficam empolgados, visto que seus objetivos também eram ser os melhores heróis do mundo e um dia ir à capital de Zebrúdia. E um tempo depois, aparece esse moço chamado Kurai. Ele comenta sobre os aventureiros, dizendo que eles viajam por encontrar um cofre chamado de Ninho do Lobo Branco. Aí excedeu seus limites e que por isso estava procurando um grupo. Até que esse monstro zomba dela por dizer que foi ao Ninho do Lobo Branco sendo apenas nível 3 e fala que ali não é lugar para amadores que nem ela. E trocam mais elogios até que o Ruda acaba se estressando e puxa sua espada curta. E antes que a briga começasse, eles são interrompidos pelo guarda que diz que se continuassem perderiam a chance de entrar para o clã deles e tudo volta ao normal. Seguindo adiante, eles entram no bar e Ruda fala que é a sua primeira vez ali e Kurai afirma a ser sua quinta vez em um lugar que nem esse. Em seguida, Ruda pergunta para Kurai quem são aqueles aventureiros chamativos e ele os chama de Archbrave, os filhos do Espírito Santo, e exalta dizendo que eles completaram um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. E diz que o moço sentado é o Ark Rodin, sendo o líder deles, e afirma que se ele aceitar alguém em seu grupo, o sucesso como caçador estará basicamente garantido. Até que Ruda resolve perguntar de quem é aquela mesa, mas Kurai afirma que ela está vazia. Até que o moço que havia discutido com ela os aborda e comenta que aquela mesa pertencia a quem criou o clã First Step. E comenta que é de um grupo de jovens que foi à capital uns anos atrás, e afirma que eles tinham um talento impressionante, e que hoje todos sabem que são um dos maiores grupos da capital, e completa dizendo que o nome oficial é Strange Griff. E Kurai fala em seus pensamentos que é o grupo dele de infância, até que esse menino começa a reclamar que veio para ser um dos caçadores mais fortes, e afirma ter chegado no nível 4, e diz com muita arrogância que deixaria o grupo mais forte o recrutar. O guarda até tenta acalmá-la, mas ela afirma que vai escorraçá-lo para fora, e afirma que ela que deveria entrar na Strange Griff. Nisso, todos ficam empolgados para ver a briga, e Kurai sai de fininho e afirma que não deveria, e o impede de ir embora, e pergunta o que ele está fazendo ali, dizendo que faz tempo que eles não se vê. E todos ficam pasmos com o fato dele ser o líder da Strange. E voltando alguns anos atrás, quando Kurai e sua turma tinham acabado de chegar na capital, eles estavam terminando os cofres de tesouros para iniciantes em tempo recorde. E lá dentro, Kurai quase é pego por uma das feras, mas seu amigo o salva, e ele não havia percebido o monstro, e afirma que apesar deles compartilharem o mesmo sonho de se tornarem caçadores de tesouro, seus talentos não eram suficientes, e ele era apenas comum, e diz que se ficasse com ele seria só questão de tempo até os atrapalhar. O que era só coisa de sua cabeça, até porque todos adoravam ele, mas e tocam no assunto de que precisam de um líder, pois ainda não havia nenhum, e eles o tornam o líder, pois afirmam que ele tem ótimos discursos. E de volta para a situação atual, Kurai estava levando bronca por ter chegado tarde após dormir demais. E Tino afirma que ele está desrespeitando Kurai, e enquanto fala mais coisas, Kurai pensa sobre a Tino, dizendo que ela é uma caçadora nível 4 e diz que ela é aprendiz de sua amiga de infância Liz. E o moço o interrompe de pensar perguntando se eles avistou algum caçador com potencial. Até que Kurai afirma que sabe de um com potencial e pergunta para o Ark se ele o aceitaria, e ele afirma que sim, desde que fosse recomendação de Kurai. Até a Tino fala que seria uma boa ela ser recrutada, porém Enza se decidiu que irá se juntar ao time de Kurai. Nisso, o menino nível 4 aparece novamente, e Kurai pergunta o nome dele, que se apresenta como Gilbert, a lâmina do purgatório. E Kurai o recomenda para o grupo de Ark, porém Kurai põe uma condição, e pergunta ao Gilbert qual seria a coisa mais importante para um caçador, e responde que é nunca perder, e afirma que se te falta força, você coloca seu time em perigo. E então fala que Gilbert tem que provar que não perderia em um combate, e afirma que desde que se tornou um caçador nunca havia perdido. Gilbert pega, mas Tino remove dele na base do argumento. E a respeito disso, Kurai pergunta qual foi a reação de Ark ao ver isso, e ela comenta que ele ficou rindo, e então Kurai pede para colocar o concerto do bar na conta do Ark. Kurai até pensa em não ir, mas ele diz que conhecendo o Tenente Gark, ele iria até Kurai se ele o ignorasse, e comenta sobre uma reserva face. Ele usava isso para se disfarçar, mas infelizmente ela acabou quebrando. Mas Ark deixa isso de lado e resolve ir à ascensão de aventureiros. E ao chegar, Kurai não deveria pensar que seria algo fácil. E após procurar por Ark, Tino fala que ele não está presente no momento, e aproveita a situação para convidar a Tino para fazer a missão que ele pegou. E ela larga no pinote, até que Kurai invoca um cão de correntes que captura a Tino, e ela reclama afirmando que por ser nível 4 nunca conseguiria resgatar 5 pessoas sozinha. Até que de repente chegam os conhecidos do Kurai, e Tino se pergunta se esse time de 4 pessoas conseguirá encarar o trabalho misterioso. E com isso o episódio acaba. E aí pessoal, gostaram do resumo de hoje? Se sim, capriciem no like, se inscreve no canal para trazermos a parte 2. E com isso eu me despeço de vocês.